ter um contato aqui, ó. Se ele tiver lá alimentado e tudo tiver ok, esse contato vai estar fechado e ele vai permitir a operação do compressor. Agora, se não tiver ok, aí nós vamos ter problema. Então, qual é a proteção desse cara aqui? Ó? O que ele faz? Ele protege o compressor nas máquinas de 30 e 40 contra falta de fase reversa, superaquecimento do motor, curto-circuito e temperatura de descarga elevada. Então, essas são as proteções. As máquinas de 20 e 25, elas têm um térmico, uma proteção térmica, um line breaker, né? Ele vai desligar a alimentação de força. E já a máquina de 30 e 40, aí ele vai ter um módulo de proteção, esse CRIO-1, que aí vai aparecer isso aqui e isso aqui. Na máquina de 20, 25 e 30 não tem nem isso, porque ele vai, na verdade, ele vai desarmar abrindo a parte de força do compressor. Então, como é que funciona esse módulo CRIO-1? Ó, aqui nós temos, lá saindo entre S2 e S1, nós temos 5 sensores de temperatura que estão lá conectados ao compressor. Então, esses sensores de temperatura são 4 sensores no motor, no estator, e um sensor medindo a temperatura de descarga. Então, estão 5 sensores em série. Eles estão ligados aos terminais S1 e S2 do módulo. Então, qual é a condição para ele funcionar? Bom, a operação normal ele tem que estar entre 250 e 2.250 ohms. Aqui. Se ele tiver acima de 4.500, mais ou menos 20%, ele vai cortar a operação do compressor. E para voltar a permitir a operação, ele tem que estar abaixo de 2.750, mais ou menos 20%. Tá? Então, aqui, ó, M1, M2, o que é? M1, M2 está na linha aqui, ó, dos compressores. Então, como é que vai ser o comportamento do contato M1 e M2? Vai depender da resistência. Então, se eu tiver uma resistência aqui, ó, entre 250 e 2.250, o contato está fechado. Então, o compressor pode trabalhar. Quando essa resistência for acima de 4.500 ohms, o que vai acontecer com o contato? Vai abrir. Então, enquanto esse contato estiver aberto, esse compressor não vai trabalhar. O problema é que quando esse contato abre, muitas vezes a temporização do painel ela pode demorar entre 25 a 35 minutos, certo? Quando for restabelecimento automático. Agora, se a resistência voltar a um valor inferior a 2.000, ele tem um tempo de retardo. Se ela voltar a um valor igual ou inferior a menor do que 2.750 ohms, esse contato volta a fechar, certo? Então, como é que eu posso acelerar esse processo? Eu posso, no processo normal, ele pode demorar até 35 minutos para voltar a fechar o contato e permitir a operação do compressor. E ainda assim, nós vamos ter que resetar lá no termostato, né? Se eu fizer o reset quando a resistência estiver abaixo de 2.750, eu posso fazer o reset em menos tempo, certo? Então, o módulo, se eu tirar a alimentação elétrica e por pelo menos 5 segundos e botar de novo, se a resistência for inferior aqui, esse compressor pode voltar a trabalhar, certo? Então, é assim que trabalha esse módulo aqui. Nós estamos falando de T1, T2 é a alimentação do módulo, então aqui está a alimentação, aqui estão os sensores e aqui está o contato, então, de acordo com a resistência, ele vai abrir ou fechar. Certo? Então, agora, olhando a parte das opções de controle, painel de controle de interligações. Então, aqui estão listados, então, os kits, né? Então, são kits, então, é o CKTM-FR, ou seja, só frio 2A, é o termostato eletrônico sem display. Então, esse aqui, ó, eletrônico sem display, esse aqui.
Então, é 2 ou 3 estágios, dependendo da condição. No nosso caso aqui são 2 estágios, né? Depois tem o CKL1FR-AQ, um termostato frio, quente ou frio para um estágio, não é o nosso caso. O nosso caso vai ser o termostato frio, quente, frio para 2 estágios, seria esse aqui, ó, que é um termostato, então, eletrônico programável. E depois tem o CKEC PG2A, que é o kit do Carrerege, que é então, painel de controle aqui mais completo, né? Ele é programável. Esse eletrônico aqui também é programável, mas ele nos proporciona menos coisas. Então, já vamos ver aqui os painéis, aqui as características, então, do kit eletrônico aqui sem display, né? Então, tem termostato ali, ele é configurável, chave rotativa, né, para seleção temperatura, controla até 3 estágios, dependendo, né? Aqui eu vou ligar e desligar. Aqui eu vou selecionar ventilação e refrigeração. Aqui os LEDs indicando qual é a operação que a máquina está, e aqui o termostato, certo? Então, aqui, então, proteção contra a ciclagem do compressor, quer dizer, tem o time guard, né? Caso tenha ciclagem, para não ligar aquele compressor antes de 3 minutos. E também o rear. E aqui, de acordo com a temperatura, então, nós vamos ter aqui, ó, a conexão ao painel de controle vai ser feito, o painel ou a borneira da máquina, melhor, vai ser feito aqui nos terminais RG, Y1, Y2, né, e o C, certo? Então, aqui, a gente vê, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter lá os terminais do termostato 1, 2, 3 até 14, né? Para ligar em refrigeração, por exemplo, nós vamos ter. Primeiro vai estar chegando lá dos terminais aqui, ó, R e C. Vai estar chegando a alimentação aqui para o painel, né? Mandei ligar. Para ligar a ventilação, eu vou interligar, então, o terminal 3 com terminal 3 com G, que vai ligar a ventilação. Depois, terminais Y1 e Y2 para ligar a refrigeração. E o C, né? Então, como é que eu vou ligar a refrigeração no primeiro estágio? Lá no terminal 5 do painel. Então, eu vou interligar 5 com Y1, o 6 com Y2, certo? E ainda ele pede aqui utilizar entre os terminais 7 e 8 o contato auxiliar do motor de evaporador e também o relé de sobrecarga do condensador. Caso se use também aquecimento, aí a gente tem também aqui o termostato, então, vai fazer a inversão para o sistema de aquecimento 1 e 2, certo? Só que as duas coisas não vão funcionar ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem aqui o termostato. Para a parte de aquecimento, nós temos aqui, então, a chave de fluxo de ar, o termostato limite e os sensores e os contadores aqui que vão acionar a parte de aquecimento, né? Então, vem para cá, ó, aquecimento 1, aquecimento 2, certo? E aí, nós vamos levar, então, o contato desse contador para cá e aqui o do outro, certo? Então, esse é o primeiro tipo de... Não sempre vai ser a conexão, sempre a borneira nesses mesmos terminais, né? Só vai mudar o termostato. Aqui, se tivesse 3 estágios, né? 1 e 2, então, para alimentar o painel. O 3 para interligar com o G, que é para ligar a ventilação. Depois, 5, 6, 7, se tivesse 3 estágios, seria 5, 6 e 7. No nosso caso aqui são 2, né? Então, para refrigeração, 5 no Y1, 6 no Y2. E aí, o sistema de aquecimento é a parte restante aqui. No nosso caso, não tem 3 estágios, tem 2 só. Depois, nós temos ali o painel eletrônico, então, configurável, termostato eletrônico, né? Display LCD. Nós vemos aqui, então, o ajuste da temperatura, né? Controla até 2 estágios de refrigeração e aquecimento. Tem proteção contra a ciclagem do compressor e rearme, né? Tem o time guard de proteção.
E tem o modo auto changeover. O que é isso? O auto changeover é a capacidade de mudar de refrigeração para aquecimento automaticamente, né? E aqui a gente pode, então, acessar as configurações dele, certo? Então, a borneira é a mesma, né? E aqui a gente tem o painel, né? A gente tem, dependendo, nós temos aqui a interligação, ela vai ser feita dependendo do modelo do painel ali, vai ser feito, então, terminais C, o G é a saída para ventilação, o Y O Y ali é o primeiro estágio de refrigeração, o Y2 segundo estágio. Então, o Y primeiro estágio, e aqui o Y2, quando tem dois estágios, esse aqui é de um estágio só, esse aqui é de dois. Então, aqui o G para ventilação, primeiro estágio de refrigeração, o Y, segundo estágio, o Y2, certo? Se for usado refrigeração e aquecimento, aí tem interligação também para a parte de aquecimento, certo? Depois, o Carrered, que é o termostato, então, programável, né? Ele tem todos esses painéis, na verdade. Se vocês forem lá no carredobrasil.com.br, vocês vão ter um manual de como fazer a configuração deles. Tá? Tem um manual sobre a parte de configuração dele, de interligação e tudo mais. Então, ele permite aqui fazer programação horária semanal, e de férias também, né? Se ficar parada a máquina por algum tempo. Controla até dois estágios de refrigeração e aquecimento, tem indicador de limpeza e troca de filtro, configurável, né? Display LCD, então tem lembrete de serviço, display de temperatura externa, modo changeover, então ele vai alternar entre refrigeração e aquecimento normalmente, certo? Então, a conexão ao painel ela é feita aqui. E aqui a gente tem os terminais, basicamente são os mesmos, né? O G para ventilação, depois nós temos ali o Y1 para refrigeração primeiro estágio, o Y2 refrigeração segundo estágio. Aí tem algumas coisas, algumas saídas que a gente pode utilizar, né? Mas em linhas gerais nossa interligação é feita dessa forma. E aí, por último, nós temos então então ainda a gente está falando da parte de instalação, mas agora vamos ver, só para finalizar também, finalizar o produto em si, né? Porque semana que vem a gente vai ver o 40RTD. Vamos ver a rotina de manutenção preventiva para esse tipo de produto. Pegando lá na parte, então, do manual de instalação, operação e manutenção, a gente tem, então, os dados técnicos da máquina, né? E aqui, para cada modelo, 50TC 10, 12, 15 até 40, nós temos, então, a carga de refrigerante para o circuito A e B. Então, caso vocês precisem saber a carga de refrigerante, está aqui, né? Dispositivo de expansão, então, pistão até o modelo 15 e a Cutrol a partir do modelo de 20. Certo? Aqui vocês têm capacidade nominal, tem, então, o número de circuitos, tipo de compressor, pressão de corte na alta pressão e baixa, dados ali, então, do evaporador, área de face, né, tamanho e conexão, parte do condensador, né? Então, serpentina do evaporador e ventilador do evaporador. Então, o número de quantidade de motores e o tipo de acionamento, né, via correia, potência nominal dos motores, vazão nominal, tem a quantidade de ventiladores que são utilizados, a partir da máquina de 20 são 2, e o tipo de ventilador aqui, no caso, 1515, certo? Serpentina do condensador, tem aqui o tipo, a área nominal, altura, comprimento, número de filas, e também, isso para o circuito A e para o B, e também o ventilador do condensador tem a especificação do número e motor, né? São sempre motores de 1/3 de HP, e o diâmetro do ventilador, certo?
E a parte dos filtros também aqui tá nos indicando lá a quantidade, né? Tem máquinas que vai desde 4 filtros na parte do evaporador até a máquina de 20 tem 6, a partir da máquina de 25 são 9 filtros. E aqui as dimensões. Então, uma recomendação que tem aqui é que, como o dispositivo de expansão desse tipo de máquina aí, ele é um dispositivo de expansão fixo, né? Nós não vamos utilizar aqui o conceito de subresfriamento para fazer a carga de refrigerante, porque o subresfriamento a gente usa como método de metodologia de carga para sistemas como válvula de expansão termostática, né? Nosso caso aqui é orifício fixo, então a recomendação é usar a carga de refrigerante, né? Então nós vamos fazer a carga de acordo com o que está indicado aqui, certo? Então a carga vai desde 5,3 quilos, 5 quilos até 11,8, dependendo do tamanho do circuito. Depois nós vamos ver ali os dados elétricos das máquinas. Então, para eventual verificação lá, corrente nominal do compressor, corrente máxima e a potência máxima, aqui então a gente tem o valor da corrente máxima de cada compressor A e depois o B. Ainda do motor do evaporador tem a quantidade, a potência, a corrente, motor do condensador, a quantidade, a potência e a corrente. E depois nós temos a corrente nominal e máxima geral. E ainda o MCA é a corrente máxima do dispositivo de proteção, então, de cada modelo. Tem para a máquina de 12 os mesmos dados, máquina de 15 também. E depois ali os dados para 50 TC 20, 30, 20, 25, 30 e 40, tá? Aqui vocês vão achar também a corrente máxima e nominal de cada compressor, corrente do motor do evaporador, motor do condensador, e os dados máximos ali, também o MCA. Então, para acessar para serviços, então a gente vai acessar o quadro elétrico aqui, acessa nessa tampa o filtro e o trocador do evaporador, e a parte do condensador também é acessível, a parte do compressor também. Polia e motor do evaporador a gente acessa aqui, tá? Então, facilmente a gente consegue acessar os componentes. Então, acessa a caixa elétrica, os filtros ali, ventiladores, compressores. E no manual ali, se sugere através de uma planilha de manutenção preventiva, então a frequência de manutenção, então, a coluna A aqui é para frequência semanal, a coluna B frequência mensal, coluna C trimestral, D semestral e E anual. Então, aqui aparece a descrição dos serviços, né? Verificar fixações, ruídos, vazamento, isolamento, então a cada mês. Parte do compressor, medição de pressão de sucção e descarga mensalmente. Verificar aperto e contato das conexões elétricas a cada 3 meses. Verificar pressostato, atuação e dispositivo de proteção, sobrecarga, sobreaquecimento a cada 6 meses. Medir corrente, tensão e verificar a elasticidade dos coxins ali de borracha dos compressores a cada mês. E verificar a fiação de alimentação a cada 3 meses. Depois, no circuito de refrigerante, verificar vazamento mensalmente. Verificar, no caso, vazamento aqui, medir superaquecimento, eu até posso medir, né? Mas subresfriamento aqui, para nós, para esse dispositivo de expansão, ele não é um método de carga adequado, né? Posso até medir, mas mensalmente, e verificar a isolação das tubulações. Quanto aos ventiladores, verificar correia, tensão a cada mês, verificar desgaste a cada 3 meses, verificar rolamento e mancais através de ruído de 6 em 6 meses, verificar fixação das polias, alinhamento das polias a cada 3 meses, corrente do motor, medição, limpeza de rotores também a cada mês, serpentina, limpeza a cada 6 meses, né? Ou
de acordo com a região de vocês, se for necessário, em menos tempo, né? Limpeza de dreno e bandeja a cada mês, né? Verificar também os filtros, né? Se for necessário lavar ou trocar, né? Em relação ao condensador, então, limpeza do aletado, da bandeja e do dreno a cada mês. Filtro de ar, impressão e troca, se necessário, semanal, né? Se for filtro lavável, aí fazer a limpeza e colocar no lugar, em geral. Se é o filtro original da máquina, né? O G4, então, aqui cabe a troca, né? Se tiver resistência, né? Verificar a cada 6 meses está funcionando, componentes elétricos, inspeção geral, aperto, contato e limpeza a cada mês. Regulagem de relé sobrecarga, verificar controles de intertravamento, verificar funcionamento a cada 6 meses. Termostato, verificar atuação e regulagem mês a mês. Painel de comando, verificar atuação e sinalização a cada 3 meses. Verificar tensão, corrente, desbalanceamento de fase e aquecimento motores a cada mês. E o gabinete, verificar se tem ponto de ferrugem, verificar a tampa solta, isolamento térmico do gabinete. Então, a cada mês, ou a ferrugem ali, pontos de ferrugem, a cada 3 meses. Certo? Então, essa é a apresentação de hoje. Pouquinho, 1 minuto antes das 9, já vai dar 9 horas, né? Recording stopped. Então, agradeço aí a atenção de vocês. Passo a palavra aí para o Serginho e para o João para a gente dar sequência aí com as perguntas aí e os recados. Obrigado aí.